Vamos então começar a quarta parte deste capítulo. Nós vimos neste capítulo o poder da oração. A oração da Esther movimentou todo o plano espiritual, movimentou o Alexandre, o André, para poderem ajudar o Raul. Então nós vemos aqui a força da oração. E nós vemos também o trabalho árduo que é essa intercessão do plano espiritual com as coisas que acontecem no plano terrestre. E às vezes as pessoas têm uma ideia muito infantilizada, muito lúdica de que o espírito, por estar desencarnado, ele adivinha, ele sabe, ele voa daqui para lá, ele vê isso, vê aquilo. Isso não existe, isso é uma fantasia que nós temos conosco, né? A gente vê aqui todo o trabalho, toda a dificuldade do plano espiritual para realizar essa intercessão. E nós terminamos na terceira parte, quando o Alexandre colocou a Romualda para cuidar da Esther. A Romualda preparou a Esther, levou a Esther em desdobramento, lá nós vimos ela conversando com o Raul, e nós paramos aqui quando a Romualda volta com ela para casa e o Alexandre dá autorização para o André acompanhar lá o trabalho da Romualda. No dia seguinte, o André falando, né? No dia seguinte, voltei ao lar modesto, justamente por ocasião do almoço familiar. Romualda andava aflita. O ambiente interno adquiria novo aspecto. As entidades viciadas não haviam desaparecido totalmente, mas o seu número fora consideravelmente reduzido. Então a gente ali tanto vê o trabalho da Romualda ali junto da casa, como a mudança da Esther também para ajudar a limpar um pouco, porque além daqueles parentes que estavam ali vampirizando as energias, alimentando junto com eles, vamos lembrar que na primeira parte o André comenta de várias entidades entrando e saindo ali da casa, coisa que já não acontece agora. Amparando a sua protegida, a irmã auxiliadora recebeu-me com amabilidade. Notificou-me que a viúva amanhecera muito melhor e que ela, Romualda, fizera o possível por manter-lhe a recordação plena do sonho. Vamos lembrar que ela, em sonho, né, em desdobramento, ela foi conversar com Raul. E a Romualda fez com que ela lembrasse o máximo possível da conversa para que ela se tranquilizasse e pudesse tocar a vida dela em frente, né? Perdão. Como era natural, a pobrezinha não poderia lembrar-se de todas as minúcias. Entretanto, fixara as impressões culminantes suscetíveis de acordar-lhe a divina esperança e restaurar-lhe o bom ânimo. Recomendou-me verificar por mim mesmo o efeito maravilhoso da providência. De fato, o semblante da viúva ganhara nova expressão. Perdão. De olhos límpidos e brilhantes, narrava aos tios e aos filhinhos o sublime sonho da noite. Todos a escutavam sobre forte interesse, mormente as crianças, que pareciam participar de seu júbilo interior. Esther terminara a narrativa emocionada. Observei então que a velha tia esboçava um gesto de incredulidade, perguntando-lhe: Perdão. E você acredita ter visitado Raul no outro mundo? Como não? Redarguiu a viúva sem pestanejar. Tenho ainda a impressão de suas mãos sobre as minhas, e sei que Deus me concedeu semelhante graça para que eu readquira minhas forças para o trabalho.
Despertei hoje profundamente reanimada e feliz. Enfrentarei o caminho com novas esperanças, esforçar-me-ei e vencerei. Ó mamãe, como nos consolam as suas palavras, murmurou um dos pequenos de olhos muito vivos. Como desejaria estar com a senhora para ouvir o papai nesse sonho maravilhoso. Nesse instante, o velhinho, que se alimentava em silêncio, ponderou na qualidade de excelente representante da descrença humana. É interessante notar que, tendo Raul consolado tanto seu coração de mulher, nada tenha elucidado sobre o crime que o atirou ao sepulcro. Esther, que sentiu a ironia da observação, influenciada pela benfeitora que ali se mantinha, respondeu prontamente: muitas vezes, meu tio, não sabemos ser gratos às bênçãos divinas. Na maioria das vezes, a gente não sabe ser grato às coisas boas que nos acontecem, né? E às bênçãos que recebemos e nem percebemos. Então, muitas vezes, meu tio, não sabemos ser gratos às bênçãos divinas. Recordo-me desta verdade ao lhe ouvir semelhante raciocínio. Envergonho-me quando me lembro de haver feito interrogação desta natureza ao pobre Raul, abatido e pálido no leito. Bastava-me a felicidade de tê-lo visto e ouvido em um mundo que eu não posso compreender agora. Então a Romualda tinha mantido o máximo possível as lembranças dela e ela tinha essa certeza de ter encontrado com ele, ter se tranquilizado, visto que ele estava sendo tratado, que ele estava ali, né, num hospital sendo socorrido. E isso a tranquilizou. E ele falou que ele vai se esforçar para melhorar, para poder mais para frente ajudar a família, e pediu a ela que tocasse a vida em frente, né, que se esforçasse também para melhorar e tocar as coisas em frente. Tenho a certeza que o visitei em algum lugar. Que nos interessa descobrir criminosos quando não podemos levantar-lhe o corpo físico? Em nossa preocupação de punir culpados, sem dar conta de nossas próprias culpas, iremos ao absurdo de desejar ser mais justos que o próprio Deus? É aí que a gente percebe a fé. A fé que transporta montanhas mesmo, quando a gente tem uma fé verdadeira. Não é o caso dela, mas quando a gente não abriga no coração a raiva, o rancor, o buscar culpados, buscar vingança, é muito importante para se seguir. É importante ter esta fé de que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Ter essa certeza de que nada acontece por acaso, essa certeza de que as coisas são sempre amparadas por Deus, isso faz com que a gente caminhe com mais tranquilidade. Aqui no caso, infelizmente, foi o livre-arbítrio do Raul. Ela acha que ele foi assassinado, mas ele se suicidou. Embora os irmãos, a gente viu aquele irmão trabalhador ali na casa, né, amigo da família ali que trabalha ali na casa da Esther, que ajuda na casa da Esther, que ele disse que eles fizeram de tudo para demovê-lo daquela ideia do suicídio. Fizeram, gente, uma visita de um beija-flor, ele entrou aqui pela janela, que bonitinho. Vamos lá, ainda bem que ele conseguiu sair. Nós vimos que os irmãos fizeram o possível, né? Fizeram de tudo para que ele não se suicidasse. Mas ninguém pode ir contra o nosso livre-arbítrio. Por mais que tentassem demovê-lo da ideia, ele
continuou nos planos dele e vai arcar com as consequências, vai assumir as reações das ações que ele teve. Mas o importante é que a família não sinta tanto, que a família achando que é assassinato e perdoando, seguindo em frente, não querendo vingança, não querendo procurar os avós, ela continua em frente, é o que o Alexandre colocou. Se eles colocassem para ela a verdade, isso ia ser um peso muito grande. Por isso a verdade só pode ser dita quando ela serve de auxílio, quando ela vai ajudar a crescer, a levantar. A verdade só pela verdade não serviria para nada, só derrubariam os filhos, derrubaria a esposa de tentar descobrir por que ele quis suicidar, iria se sentir culpada. Então é melhor que as coisas sejam assim. Não há necessidade da verdade nessa situação, porque a verdade não ajudaria, a verdade não levaria a nada. Calou-se o tio pensativo e observei que as crianças sentiam imensa alegria pela resposta maternal. O coração de Esther penetrara a zona lúcida e sublime da fé viva, absorvendo paz, alegria e esperança a caminho de uma vida nova. Então aqui nós vemos a fé começando a aparecer nela. Como todos nós, a fé dela é frágil, né? Ela estava ali perdendo a fé dela, achando que foi um castigo o marido ser assassinado, que eles estavam ali passando necessidades, ela estava se sentindo vítima. E a gente precisa entender que nesse planeta não existe vítima, existe dor, existe sofrimento, mas vítima não. Estamos todos nós interligados, interconectados uns com os outros. Não existe acaso, não existe coincidência. Ele usou isso pelo livre-arbítrio, sim, mas pela culpa que o corroía, ele estava com medo de ser louco, ficar louco. Isso não justifica? É claro que não, ele foi covarde, mas ele vai acertar suas contas. O importante é que ela tenha essa fé revivida nela, que ela acenda essa luz para ela criar esses filhos e continuar o caminho dela. Isso é o mais importante nessa intercessão, mais importante até do que ajudar o Raul, que foi importante tirá-lo daqueles irmãos trevosos que o estavam sugando, claro que foi, graças à oração da Esther e à intercessão de um espírito mais elevado que a tia dela, e a intercessão do Alexandre, que é o espírito mais elevado ainda. Mas o grande trabalho aqui, a beleza desse trabalho é exatamente isto: reavivar a fé no coração da Esther para ela seguir a vida e criar os filhos caminhando também nesta fé. Então olha que bonito, né? Quando ela, aqui o coração de Esther, palavras do André, penetrar a zona lúcida e sublime da fé viva, absorvendo paz, alegria e esperança a caminho de uma vida nova. Ao me despedir, felicitei Romualda pelo seu nobre trabalho. A generosa servidora pôs-me a par do seu projeto de serviço. Permaneceria mais estreitamente ao lado da viúva, insuflando-lhe coragem e bom ânimo, e na semana próxima contava com a possibilidade de cooperar no sentido de organizar-lhe serviço bem remunerado. Ela iria procurar ajudar a que ela encontrasse um trabalho. E vamos lembrar que foi determinado a Romualda ficar 2 semanas, 15 dias junto a Esther. Depois ela voltaria aos trabalhos dela. Todos no plano espiritual têm a sua jornada, têm os seus trabalhos. Admirei, ouvindo o programa, principalmente no que tocava ao auxílio material. Entretanto, Romualda aduziu muito calma. Ele perguntou ali por que ela iria interceder, ajudar no auxílio material para Esther, né? Olha as palavras de Romualda. Quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles com todos os recursos ao nosso alcance, desde que a nossa cooperação não lhes tolha a liberdade de consciência.
Então ela é merecedora desse auxílio. E todos nós, quando somos merecedores do auxílio, recebemos o auxílio para emprego, para remuneração justa, para ajuda, para aquele esforço, para aquele merecimento que temos em relação a alguma coisa, mas principalmente sem que se tolha o livre-arbítrio, a liberdade de consciência, a liberdade de escolha. Os irmãos trabalham e colocam, mas a escolha é sempre nossa. A responsabilidade da escolha é nossa, porque nós montamos a nossa vida através das nossas escolhas. É a nossa mente que programa aquilo que nós queremos e através daí nós fazemos as nossas escolhas e é através das nossas escolhas que nós montamos a vida que vivemos aqui no planeta Terra e, consequentemente, as consequências que absorveremos e a vida que teremos no plano espiritual, que é a consequência das nossas escolhas, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, né, do nosso estudo, da nossa vontade de mudar. Nada mais importante do que orar e vigiar, como diz Jesus, e a nossa vontade firme de se manter vigiando o pensamento, de se manter em oração e modificarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, consequentemente modificarmos as nossas escolhas. Roguei-lhe então o obséquio de admitir-me o concurso no dia aprazado para os serviços finais. Então ele pediu que ela o avisasse para que ele pudesse estar ali quando ela fosse os dias finais, né? Nos dias dela ir embora, onde as coisas estarão todas dentro do possível, reorganizadas ali na casa da Esther. Romualda aqueceu bondosamente e, passada uma semana, fui por ela avisado quanto à medida de conclusão dos trabalhos de assistência. Voltei ao lar da viúva em companhia da digna servidora espiritual que me recomendou: faça o favor de assistir nossa amiga, enquanto vou buscar a pessoa indicada para auxiliá-la. Perdão. Já movimentei todas as providências cabíveis na situação e não temos tempo a perder. Então ela já movimentou tudo que ela podia movimentar, tudo aquilo que estava dentro das possibilidades dela de fazer para ajudar a Esther a ter uma boa remuneração, um trabalho digno para poder sustentar os filhos. Mantive-me ali em profunda curiosidade e, decorridas 3 horas aproximadamente, alguém bateu à porta, chamando-me a atenção. Seguida de Romualda, uma dama distinta vinha ao encontro de Esther, oferecendo-lhe trabalho honesto em sua oficina de costura. A viúva chorava de emoção e de alegria, e enquanto combinavam determinadas medidas de serviço, em um quadro confortador de júbilo geral, a irmã auxiliadora falou-me contente: agora, irmão André, podemos voltar tranquilamente. O serviço que nos foi confiado está concluído, graças ao Senhor. Então nós vemos aqui, neste capítulo, o trabalho de intercessão. A intercessão do Alexandre, por causa da oração e do pedido da Esther e da tia dela, junto a Esther, junto ao Raul, que estava numa situação terrível, ali preso a vampiros, que estavam sugando as energias dele. Nós vimos aqui a intercessão auxiliando a Esther, por ela ser merecedora desse auxílio. Eles pediram ajuda da trabalhadora, da auxiliadora Romualda, que ali ajudou a levantar o ânimo, a reavivar a fé no coração da Esther e ajudou para que ela encontrasse um trabalho ali para cuidar das 3 crianças e dos tios velhinhos que viviam com ela. Então,
é um capítulo que nos transmite e nos ensina muitas coisas, principalmente em relação ao livre-arbítrio, em relação aos nossos irmãozinhos instigantes, que nós passamos por cenas difíceis, né? Cenas, acho que uma das mais marcantes desse livro em termos de irmãos trevosos, de cenas difíceis de serem vividas pelo André, visualizadas por nós, mas também passamos por essas cenas de esperança, né? Que nos mostra a misericórdia de Deus e o trabalho incessante do plano espiritual para nos auxiliar. Por isso a gente pode ter certeza, nunca estaremos sozinhos. Sempre teremos, através dos nossos familiares, dos nossos amigos espirituais, a ajuda, né, e a intercessão pela misericórdia de Deus. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.